Aleluia, o Senhor é bom. Amém? No livro de Salmos, Salmos de número 19, diz assim, que um dia faz declaração ao outro dia. Logo, se nós orarmos e declararmos bênçãos para o dia seguinte, assim o fará. Sim ou não? E nós estamos hoje no dia 31 de maio, então é o nosso último dia do mês de maio. Sim ou não? Então tudo aquilo que nós declararmos hoje vai se cumprir a partir de amanhã. Glória a Deus. Então tudo aquilo que você declarar agora, isso vai se cumprir fielmente. Então nós vamos juntos unir a nossa fé e declarar bênçãos sem medidas, bênçãos sem tamanho para o nosso mês de junho. Nós vamos juntos declarar que o Senhor é bom. Todas as bênçãos que foram retidas até agora, elas serão derramadas sobre a tua vida agora no mês de junho. Tudo aquilo que nós profetizamos no mês de dezembro, dizendo que 2023 seria o nosso ano extraordinário. Ei, aquilo que não se cumpriu até agora, 31 de maio, nós vamos declarar agora. E os 30 dias do mês de junho vai se fazer realidade na sua vida. Glória a Deus. Você crê? Então feche os seus olhos. Glória a Deus. Declare assim: eu vou viver cada promessa que o Senhor fez sobre a minha vida. Você crê nisso? Você pode aplaudir mais uma vez ao Senhor? Glória a Deus. Vamos ouvir a palavra de Deus? Abra comigo a palavra de Deus no livro de Eclesiastes. Eclesiastes, capítulo 3. Eclesiastes, capítulo 3. Quem achou, diga amém. Quem não achou, diga misericórdia. Tudo bem, eu espero, não tem problema. Depois de Gênesis, antes de Apocalipse, fica tudo muito fácil. Livro de Eclesiastes, capítulo 3. Isso, alguém ajuda aí? Glórias a Deus. Amém? Livro de Eclesiastes, capítulo 3, vai dizer assim: tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para todo o propósito debaixo do céu. Há tempo de nascer, há tempo de morrer, há tempo de plantar, há tempo de arrancar o que se plantou, tempo de matar e tempo de curar, e tempo de derribar e tempo de edificar, tempo de chorar, tempo de rir, tempo de prantear e tempo de saltar, tempo de espalhar pedras e tempo de ajuntar pedras, tempo de abraçar, tempo de afastar-se, de abraçar, tempo de buscar, tempo de perder, tempo de guardar e tempo de deitar fora, tempo de rasgar, tempo de coser, tempo de estar calado e tempo de falar, tempo de amar, tempo de aborrecer, tempo de guerra e tempo de paz. Você crê que essa é a palavra que o Senhor tem para falar com a minha e com a sua vida nessa noite? Então feche seus olhos, vamos falar com Deus. Pai amado, Deus bendito, Senhor, a tua palavra, ela foi lida. Pai amado, a Bíblia Sagrada, ela fechada, ela é apenas um livro comum. Mas quando nós abrimos, é a boca do Senhor falando com as nossas vidas,
falando com os nossos corações. Então, Espírito Santo, que essa palavra, ela venha nos invadir nessa noite. E que ela venha preencher todas as lacunas. Tudo aquilo que nós precisamos. Que essa palavra, ela venha frutificar. Que ela venha, Senhor, dar o resultado que nós precisamos. Que ela venha ser aquilo que nós precisamos nessa noite, aquilo que a nossa alma mais precisa, não aquilo que a nossa alma deseja, e que essa palavra, ela levante o caído, fortaleça o que está fraco, e que assim seja, em nome do Senhor Jesus, amém, e graças a Deus, amém? Pode sentar, fiquem à vontade, você está na casa do Pai, amém? O livro de Eclesiastes, o capítulo 3, principalmente, todo mundo aqui já escutou. Não tem uma pessoa sequer que já veio na igreja, que já frequentou algum tempo, que não escutou alguém falando que há um tempo determinado de Deus para todas as coisas. Todo mundo já escutou. Né? Quando fala de Eclesiastes, todo mundo já pensa, Eclesiastes 3, vai falar a respeito de um tempo. Mas declare comigo nessa noite, a espera não pode matar a esperança. Quando nós falamos de tempo, a gente já logo liga também a respeito de espera. Porque às vezes esperar o tempo determinado de Deus é doloroso. Esperar o tempo de Deus não é fácil. Porque se para você for fácil, você me ensina a técnica. Me ensina a técnica porque eu preciso aprender. Porque não é tarefa simples. Não é das tarefas mais fáceis do mundo esperar o tempo de Deus. Porém, o tempo, ele rege absolutamente tudo nas nossas vidas. E a palavra de Deus aqui no livro de Eclesiastes, ela está dizendo, tudo tem o seu tempo determinado. E há tempo para todo o propósito debaixo do céu. Eu não sei qual é o propósito desse teu processo. Porém, calma. Porque o tempo da espera vale a pena. O tempo de espera, se você está focado no propósito, o tempo é apenas um detalhe. O tempo é apenas algo que vai fazer valer a pena. E há tempo de nascer e há tempo de morrer. Olha o que é interessante. Todos nós sabemos que a única certeza da vida é o quê? A morte. Mas cá entre nós, a gente está preparado para isso? Está aí uma coisa que dói. Está aí uma coisa que ninguém está preparado. Só que é a única certeza da vida. Quando uma criança nasce, a gente já sabe que aquela criança ela vai ter um tempo limite. Sim ou não? É a única certeza que nós temos. Porém, estamos preparados para isso? Claro que não. Porém, é a única certeza. E a palavra de Deus, há muito tempo atrás, ela já nos ensina. Ela já nos diz que há tempo de nascer e também tempo de... Há tempo de plantar e há tempo de arrancar o que se plantou, há tempo de colher. Ou seja, você consegue colher alguma coisa se você não plantou aquilo? Você consegue colher morango se você não plantou o morango? Você consegue colher o milho se você não plantou o milho? Não. Porém, entre você plantar alguma coisa e colher, também tem um determinado tempo. Ou por um acaso você planta de manhã e colhe à tarde? Não é assim. Não é verdade? E há tempo de matar e há tempo de curar. Há tempo de derribar e há tempo de edificar.
Olha que interessante, a palavra de Deus nos ensinando que vão ter tempos que eu e você precisamos derrubar alguma coisa. Ou seja, que nós precisamos destruir alguma coisa. Porém, vão ter tempos na nossa vida que nós vamos precisar o quê? Construir alguma coisa. Que nós vamos precisar, né? Vamos lá, colocar tijolinho por tijolinho e construir alguma coisa. Porém, toda construção também leva tempo. Tempo de chorar e há tempo de rir. E sabe, quando a gente fala que tem tempo de chorar e tem tempo de rir, concorda que muitas das vezes, a palavra de Deus quando fala que nós temos que chorar com os que choram, né, e se alegrar com os que se alegram, é muito mais fácil a gente chorar com quem está chorando do que sorrir com quem está alegre. Sabe por quê? Porque o choro, ele comove. Tem alguém chorando no ambiente, facilmente você já fica todo comovido, manteiga derretida, né? Parece que aquilo vai comovendo. Agora, quando a pessoa ela está alegre, dificilmente alguém vai ficar alegre genuinamente com a vitória de alguém, com o momento que alguém está de sorrir, sim ou não? Porém, a palavra de Deus nos ensina que nós também temos o tempo de chorar e também nós temos o tempo de sorrir. Tudo é um tempo. E é tempo de prantear e é tempo de saltar, tempo de espalhar pedras e tempo de ajuntar. Olha que interessante, é Deus já nos avisando, é Deus nos ensinando que em certos momentos você vai ter muitas pessoas ao seu lado. Mas também tem certos momentos que você não vai ter muitas pessoas ao seu lado. Isso nos mostra que certos processos nós vamos passar tendo ali um ombro amigo para chorar. Porém, tem processos que nós vamos passar que nós não temos um ombro amigo para chorar. Vão ter processos que é só você e Deus. Porque vão ter momentos que você precisa estar sozinho. Há tempo de abraçar e há tempo de afastar. Vão ter tempos que você vai precisar abraçar um amigo. Vai ter tempos que você vai ser o amigo que precisa de um abraço. Mas tem tempos que você vai precisar oferecer esse abraço amigo para alguém. E também vão ter tempos que você não pode oferecer um abraço para alguém. Ó, tudo vai ter um tempo. Há tempo de buscar e há tempo de perder. Há tempo de guardar e tempo de jogar fora. Há tempo de deitar fora. Há tempo de rasgar e há tempo de coser, ou seja, você vai rasgar, mas também vai ter o tempo de costurar. Há tempo de estar calado e há tempo de falar. Sabe aquelas situações que você vive, que muitas vezes parece que você virou uma matraca. Você não pode ver uma situação acontecendo que tua boca parece que já falou antes de você. Você viu um negócio errado, a tua boca falou, quando você viu, saiu, já foi. Então esse é o seu tempo de falar. Mas tem situações que parece que é o próprio Deus que faz assim, ó. Fala nada, fica quieto. Por quê? Porque tem tempos que você está no tempo de falar. Tem tempos que não. Você vai se calar. E às vezes você sabe que é o próprio Deus, mas às vezes você só se dá conta depois. Nossa, poderia ter falado, poderia ter dito, mas não disse. Então é o próprio Deus te mostrando que tem tempos que você vai falar, mas tem tempos que você vai se calar. É tempo de amar e tempo de aborrecer. Isso me lembra muito relação de mãe e filho. Tem época que mãe e filho tá aqui, né? Um grude, um chiclete, um xodó, mas parece que tem tempo que mãe e filho tá parecendo cão e gato. Sim ou não?
Ou seja, tem um tempo de amar, mas também tem o tempo de aborrecer. E não só com mãe e filho, em várias das nossas relações. E olha que interessante. Tudo nós temos um determinado tempo. E quando eu digo que a espera não pode matar a esperança, é porque nós precisamos ter um alvo. Nós precisamos pegar a promessa que nos foi feita como um alvo, mirar nela e não desistir. Porque seja qual for o tempo que você está passando, se você tem uma promessa, se você tem um alvo a atingir, pode vir tempestade, pode vir bonança, pode vir tempo de falar, pode vir tempo de ficar calado, pode vir um tempo de guerra, pode vir um tempo de paz, mas você sabe aonde você vai chegar, você sabe aquilo que foi prometido a você, você sabe em quem você tem crido e nada pode abalar a você. No livro de Números, no capítulo 14, a partir do verso 6 ao verso 9, vai declarar a história de Josué e de Caleb. Eles foram os espias da terra prometida. Sim ou não? Todos nós sabemos da missão que foi dada para 12 homens, para 12 espias. 10 voltam portando notícias negativas. 2 voltam portando notícias positivas. 2 homens vêm falando, 2 homens vêm ali dizendo que a terra, ela manava leite e mel, e foram trazendo ali os cachos de uva, foi mostrando todos os benefícios que a terra tinha. E ali, foi um processo que durou uma semana, um mês, um ano. Quantos anos durou o processo? Até que Josué e Caleb adentrassem a terra prometida. 40 anos. E nenhum dia sequer, dentro desses 40 anos, eles desanimaram. Nenhum dia sequer, dentro desses 40 anos, eles ousaram dizer que não valeria a pena. Nenhum momento sequer eles falaram assim: ah, mas já fazem 10 anos, já fazem 20 anos, já fazem 30 anos e está demorando. Ah, aquilo que foi dito não vai se cumprir. Não, eles pegaram o objetivo, que era adentrar a uma terra que manava leite e mel. Eles olharam o alvo, a terra estava logo ali, então podia vir o que viesse. Eles acompanharam muitos anos de pessoas murmurando, acompanharam muitos anos de pessoas morrendo no meio do deserto. Eles acompanharam, eles viveram tempos difíceis, mas eles sabiam do alvo, eles sabiam aquilo que Deus havia prometido para eles. Eles sabiam que aquilo que tinha para a vida deles era algo grande, era algo maior, era algo muito maior que qualquer processo. Eles sabiam que o propósito daquele deserto seria para a bênção, seria para uma terra que manava leite e mel, seria de uma terra a qual eles iam regozijar e a qual valeria a pena. Ei, você sabe o que Deus te prometeu, você sabe que vai valer a pena. Aleluias. Então fique firme no propósito. Amém? Parece clichê quando nós dizemos: quem suporta o processo vive o propósito. Foca no propósito. E eles adentraram ou não após os 40 anos na terra prometida? Sim ou não? Adentraram. Eles não viveram todos esses tempos aqui? Se nós acompanharmos todo o livro de Êxodo, tudo aquilo que eles viveram, até desde a saída do Egito, tudo que eles viveram ali, até eles possuírem a terra, eles viveram todo esse tempo de guerra, de paz, de chorar, de sorrir, de rasgar, de costurar, sim ou não?
Mas se cumpriu ou não se cumpriu? Aquilo que Deus disse sobre a vida dele, se cumpriu ou não? Ei, não vai ser diferente sobre a tua vida. Aleluia. E no livro de 2 Samuel, no capítulo 5, vai falar a respeito de um homem que eu e você conhece muito bem. Vai falar a respeito de um homem que não tinha nada, que ninguém dava nada para ele. De repente chega um homem de Deus até a casa dele e fala assim: a gente só se assenta na mesa quando aquele que está lá esquecido, pastoreando as ovelhas, estiver no nosso meio. Porque é nesse a qual eu achei graça. É esse a qual o Senhor está ungindo agora como rei. E desde esse dia que Samuel adentra a casa de Davi e o unge como rei, Davi imediatamente assumiu o trono de Israel? Sim ou não? Precisou de um processo. Ele sabia, desde aquele dia, que Samuel chegou na casa dele, tirou ele lá do meio das ovelhas do pai dele, e disse que ele seria o novo rei, que o óleo desceu sobre a cabeça dele. Desde aquele dia ele sabia, ele já estava olhando lá na frente, aquilo que Deus faria. Mas não foi imediatamente que aquilo se cumpriu. Foram aproximadamente 20 anos. Foram 18 anos. Até que ele assumisse o trono. Foram 18 anos de batalhas, de guerras. Ele ali, fugindo sempre da ira e da inveja de Saul. Até que um dia chega um momento de ele assumir, no momento dele viver a promessa que Deus tinha feito sobre a vida dele. Dentro desses 18 anos, quase 2 décadas, vivendo tempos de guerra, de paz, de estar junto, de separar, de fazer alianças, de desfazer alianças. 2 décadas vivendo vários desafios. Mas ele sabia que todo o processo que ele estava passando era por um bem maior. Ele sabia que todas as dificuldades que ele estava enfrentando o levaria a algo maior. Davi sabia que toda luta que ele estava tendo o levaria para algo maior. E sabe o que eu aprendo? É muito melhor quando nós construirmos algo aos poucos. Davi não chegou no trono de Israel um homem cru. Essas 2 décadas na vida de Davi o ensinou a liderar pequenos grupos, a superar desafios menores, para o dia que ele alcançasse o trono de Israel, que era algo grande na vida dele, ele já estaria preparado. Talvez Davi poderia ter assumido anos antes, sim ou não? Davi poderia ter assumido o trono muito tempo antes, porém talvez ali ele não estivesse com a bagagem necessária para viver tudo aquilo que Deus tinha para ele. O que eu aprendo com isso? Muitas das vezes a gente fala: Deus está preparando algo para mim, algo para você. Não, Deus está preparando eu e você para algo. Aquilo que Deus tem para mim e para você já está preparado. O que Deus está fazendo é trabalhar em nós, para depois, através de nós, sobre algo que Ele já tem decretado para a minha e para a sua história. E Davi, ele viveu 2 décadas de desafios, mas aquilo que Deus prometeu na vida dele, se cumpriu ou não? Aquilo que 2 décadas atrás aconteceu, de Samuel entrar até a casa dele, derramar o óleo sobre a cabeça dele, o declarando o futuro rei de Israel. Passou chuva, passou tempestade, passou vento, passou bonança, passou o que fosse, mas Davi chegou ao trono, sim ou não? Então, não valeu a pena ele suportar todo o processo para um propósito ainda maior?
Então essa luta que você está passando é só um pequeno processo. É somente uma pequena etapa do propósito que Deus tem para se cumprir na sua vida, para se cumprir na sua história. Abraão e Sara, em Gênesis 21, vai falar que havia uma promessa sobre a vida de Abraão e Sara de gerar muitos filhos. Porém, eles já estavam velhos. Eles já estavam ali com idade mais do que avançada. Nos dias de hoje, se a gente falar para uma mulher a partir dos 35, 40 anos que ela vai gerar, a gente já considera uma gravidez de risco, sim ou não? Imagina uma promessa sendo feita para uma mulher que tem aproximadamente 80 anos. Sara, com 80 anos, recebe uma promessa dizendo que ela ia gerar e que ia gerar muitos filhos. E aí a gente fica assim, e agora? Tanto que ela riu. Ela estava escutando a conversa de Abraão e ela ri. Quando ela escuta que ela vai, que o marido dela vai ser pai de uma grande multidão. E aproximadamente 25 anos de espera. Ou seja, quer dizer que Sara vai gerar quando ela já tem praticamente 100 anos. Na nossa ótica física, é algo completamente impossível. Era algo completamente utópico, irreal. Era algo que não tinha como acontecer. Porém, Deus promete, Deus cumpre. Quando Deus promete, já não cabe a mim e a você fazer mais nada, apenas confiar no propósito. E aí, eu posso imaginar, eu posso conjecturar Sara começando a sentir algo diferente dentro dela. Quando aquilo começa a acontecer e ela sente que está grávida. Aqui, só para as mulheres que já ficaram grávidas, para as mulheres que já são mães. Você sente. Quando ficou grávida, quando está grávida, você sente. O fulano do lado pode não ver, mas você sente. Os meses ali vão passando, você sente os enjoos, você sente as mudanças no seu corpo. E aquilo que ainda uma pessoa não consegue ver, porque uma pessoa ela vai conseguir enxergar que uma mulher está grávida por volta ali depois dos 4, 5 meses de gestação, que é quando a barriga começa a aparecer. Antes disso, você dificilmente vai saber que uma mulher está grávida apenas de olhar para ela. E ali eu imagino os primeiros meses ali, Sara sentindo aqueles enjoos, Sara falando, eita Deus, a promessa ela está se cumprindo, eita, o tempo passou, foram 20 anos até agora, foram quase 3 décadas esperando o agir de Deus, quase 3 décadas esperando uma promessa se cumprir, mas eu estou sentindo, nessa noite deixa eu falar uma coisa para você, comece a gerar os sonhos de Deus sobre a tua vida. Comece a gerar os sonhos de Deus para a sua história. Comece a trazer vida aos sonhos de Deus. Gere os sonhos de Deus para a sua vida. Aquilo que Deus te prometeu pode gerar, porque vai se cumprir. E eu imagino Sara, no primeiro mês ninguém vê nada, no segundo mês ninguém vê nada, no terceiro também não, mas aí chega o 6º mês e a barriga começa a aparecer, e todo mundo que duvidava da promessa de Deus, tendo que enxergar e ver, ela ficou grávida. Parecia impossível, mas ela está gerando sonhos de Deus, e assim vai ser na sua vida. Podem duvidar da tua história, podem duvidar da promessa que Deus te fez, mas comece a gerar, comece a trazer à existência aquilo que não existe sobre a tua vida. Aleluias. E os meses se passam, e 7 meses, e 8 meses, aí imagino 9 meses, Sara ali com 100 anos praticamente, e a sua barriga grande, e ela dando à luz. E a promessa do Senhor
se cumprindo sobre a vida dela e sobre a vida de Abraão. Ei, meu querido, pode passar o tempo que for, mas aquilo que Deus prometeu, Ele se cumpre. Não murmura, não reclame, não desista, porque aquilo que Deus te prometeu, Ele é fiel para cumprir. Também no livro de Gênesis, no capítulo 42, vai falar de um homem sonhador. Vai falar de um certo José, que ele era o queridinho ali do seu pai. E por ele ser tão querido, ele atraiu a inveja dos seus irmãos. Ele atraiu ali um mau olhar de quem estava dentro da casa dele. E ali ele é vendido como um escravo. E ele vai para a prisão. E dentro da prisão ele conhece uma pessoa. Ele vai vivendo um processo, sim ou não? Todo um processo, um tempo de choro, um tempo de estar recluso. E ele desvenda o sonho de um homem que estava na prisão com ele. Porém, quando ele fala para esse homem, quando esse homem está para sair da prisão: lembra-te de mim, né? Não se esqueça de mim quando você estiver lá fora. E passam-se pelo menos 2 anos, enquanto ele está na prisão. E do nada, chega no alto escalão de governo daquela época, que na prisão tinha um homem que saberia desvendar um sonho conturbado que Faraó estava tendo. E aí aquele homem lembra: ó, tem alguém lá na prisão. Ei, vão lembrar de você. No momento certo, na hora certa. Você já disse assim para alguém: lembra de mim, olha, fala de mim lá. E essa pessoa pode ter esquecido de você, mas na hora certa Deus vai fazer lembrar de você. Na hora certa Deus vai trazer à tona o seu nome. E aquilo que é para você vai se cumprir em nome de Jesus. Todo o processo de tempo, ele gera amadurecimento. O tempo, ele é responsável por todas as coisas. O tempo, ele é responsável para que tudo aconteça. O tempo, ele é necessário para que haja o amadurecimento daquilo que você está plantando, sim ou não? A nossa vida, ela é regida por tempo. Dias, meses, anos, sim ou não? O nosso ano, ele é regido por tempo. Nós temos as estações do ano, nós temos os meses que vão ser mais frios, mais quentes, sim ou não? Nós temos os meses que vão chover mais. Isso é a prova viva de que a nossa vida, ela é regida pelo tempo. Não tem negociação com o tempo. Nós temos que passar por ele. Nós somos movidos pelo tempo. E o tempo, ele é diretamente ligado ao propósito. Nós já falamos aqui, nós citamos aqui o tempo que o povo ficou preso no deserto. Você já parou para prestar atenção que aquele povo ficou andando em círculos no deserto? O povo de Deus era para ter adentrado a terra prometida em questão de 10 dias. Em questão de 10 dias era para aquele povo estar vivendo as maravilhas do Senhor na terra que manava leite e mel. Porém, o povo começa a ver que o tempo está demorando, que parece que não vai chegar. Aí o povo começa a sentir falta de comer pepino e cebola no Egito. Então Deus vai fazendo assim: deixa eu acrescentar mais um tempo para eles. Deixa eu acrescentar mais um tempo de chão para esse povo caminhar. Deixa eu colocar mais uma milha para ele caminhar. Porque quanto mais eu murmuro, mais tempo eu tenho que passar no processo. Mais tempo eu murmuro, mais tempo eu reclamo. Ei, mais tempo eu demoro de viver a realização dos sonhos de Deus para minha vida.
Quanto mais eu murmuro, quanto mais eu fico falando coisas, mais tempo eu demoro para chegar na realização daquilo que Deus tem para minha vida. Ei, aquele povo no deserto, vocês têm noção do que é você ter que levar 10 dias para possuir algo, e por conta da sua própria murmuração, você levar 40 anos. Meu irmão, não foram 40 dias não, foram 40 anos, até eles serem autorizados a adentrarem a terra que manava leite e mel. Ei, deixa eu perguntar uma coisa para você. Você quer viver mais 40 anos até o cumprimento da promessa de Deus na sua vida? Se não, então começa a parar agora de murmurar. Começa a mudar agora a estratégia. Antes da ministração da palavra, nós oramos para que Deus nos desse um mês de junho extraordinário. Então, se você quer viver um junho extraordinário de fato, um mês de junho onde você vai possuir por herança aquilo que o Senhor prometeu para a sua vida, então mude agora. Pare agora de murmurar e comece a agradecer, porque enquanto você agradece, Deus realiza. Enquanto você agradece, Deus faz na sua vida. Enquanto você agradece, Deus ele faz na sua história, ele muda. E aquele povo leva 40 anos para atingir ao propósito, porque tamanha era a murmuração deles. Tamanha era a negatividade daquele povo. Deixa eu falar uma coisa para você. Ei, quem tem propósito do Senhor é livre. Quem tem propósito não perde tempo perseguindo ninguém. Quem tem propósito está preocupado em viver o teu próprio propósito, ao invés de ficar cuidando e falando da vida de alguém. Quem tem propósito está mais preocupado em atingir aquilo que Deus tem do que se fulano está fazendo ou não está fazendo. A vida de fulano pouco importa para você, porque o que vale é o teu propósito. Se preocupe com aquilo que Deus tem para realizar na sua vida. Se preocupe com aquilo que Deus tem para realizar em você e através de você. Aquilo que Deus quer fazer na sua vida é grande. Então se preocupe com isso. Enxergue o propósito. Enxergue aquilo que Deus quer realizar na tua vida e não olhe para a esquerda, não olhe para a direita, porque quando você abrir os teus olhos espirituais, a bênção do Senhor está diante dos teus olhos. Basta você acreditar, basta você crer. Ei, deixa eu falar uma coisa para você. Não é o lugar que vai determinar a bênção, mas é você quem determina. Às vezes você fica, mas quando Deus me levar em tal lugar, quando Deus me permitir estar em tal lugar, eu vou ser bênção, eu vou frutificar. Não, não é o lugar que determina a bênção do Senhor, e sim você. Quem é o abençoado, quem é portador das bênçãos do Senhor é você. Então levante as suas mãos e comece a se colocar na posição daquele que é portador das bênçãos do Senhor. Declare assim comigo: eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. Eu tenho o que a Bíblia diz que eu tenho. Ei, não é o mundo quem determina quem você é. Não são as tuas escolhas passadas que determinam quem você é e quem você vai ser em Deus. É a palavra. A Bíblia determina quem você é. Você é o que a Bíblia diz quem você é. Não se preocupe com aquilo que já te disseram, com aquilo que lançaram sobre a tua vida. Você é o que a Bíblia diz que você é. E a Bíblia diz que você é mais que vencedor. A Bíblia diz que você vai viver as promessas de Deus. A Bíblia diz que você é mais do que abençoado, você é mais do que feliz. Então deixa eu dizer a você: sonhe os sonhos de Deus, porque quem sonha não murmura. Então não flerte com os sonhos, apenas realize, projete, porque aquilo que você sonhar, ei, Deus ele já tem a realizar na sua vida. Oh glória, você pode aplaudir ao nome do Senhor. Aleluias. E a partir de hoje é uma questão de tempo
para você passar a contar as bênçãos. A partir de hoje, é uma questão de tempo até você subir nesse altar para contar os testemunhos daquilo que Deus está realizando na sua história. Se coloque de pé. Aleluias. No livro de Romanos, no capítulo 8, o verso 28, diz assim: e sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus e daqueles que são chamados pelo seu decreto. Todas as coisas, eu vou falar mais uma vez, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam ao Senhor. Seja qual for o tempo que você está vivendo nessa noite, deixa eu te dizer, todas as coisas cooperam para o bem. Todas as coisas cooperam para o bem. Tá doendo, tá machucando, tá te fazendo chorar, mas tenha calma, porque vai valer a pena. Vai valer a pena e você vai contar os testemunhos. Toda dor é para um propósito. Então não olhe para o que está doendo, olhe para o propósito. Não olhe para aquilo que está machucando, olhe para as promessas de Deus se cumprindo. Então, se você abrir os olhos espirituais nessa noite, comece a contemplar a bênção do Senhor diante de ti. O anjo do Senhor já está diante de ti com a bênção preparada. Então não flerte mais com os seus sonhos, viva as realizações do Senhor. Aleluia.